Certo dia eu me encontrava deitado no chão com 3 tiros. E eu pude perceber que esses 3 tiros que eu tomei, quase morto no chão, cercado por uma multidão que me olhava, e eu pude perceber que tudo isso foi uma consequência de um passado que eu vivi afastado de Deus e que acabou eu ferido numa calçada com esses tiros. Meu nome é Sérgio, tenho 48 anos, sou casado e logo aos 12 anos eu me vi envolvido com o álcool, logo fiquei viciado no álcool e na minha adolescência eu consumi vários tipos de drogas, virei boêmio, virei um homem muito devasso, totalmente largado para o mundo. Meus pais se separaram cedo, não tive mãe nem pai por perto, então logo fui me oferecer para os prazeres desse mundo. E minha vida seguiu com esses tipos de drogas, vários deles, maconha, LSD, lança-perfume e outros tipos de bolas. Mas aos 26 anos eu conheci a cocaína, que me trouxe consequências gravíssimas para mim. E muitas coisas aconteceram nesses 10 anos de uso de cocaína, onde eu pude aprender coisas que me faziam sobreviver nesse mundo. Quando eu comecei a usar cocaína, eu vi um novo mundo se abrir para mim. E quanto mais eu usava e quando eu consumia essa droga, mais eu ingeria o álcool. E isso foi se tornando uma coisa rotineira na minha vida. Então quando eu pude perceber, eu já estava usando diariamente a droga. E quando eu fui perceber mais ainda, eu já não conseguia largar ela. Então eu fiquei prisioneiro da cocaína. O engraçado é que, não é engraçado, é sério, é que quando a gente se vê prisioneiro dessa droga e dependente dela, a gente começa a fazer coisas que eu sinceramente pensei que jamais faria. Eu comecei eu tive que ser traficante de drogas. Por que traficante de drogas? Porque para ter em quantidades e para poder consumir. Porque eu não ganhava dinheiro, eu consumia por causa do meu vício. Fora isso, o prazer sexual que eu tinha com a droga e que me fazia ter vários tipos de relações sexuais com vários tipos de pessoas através da droga. Eu passei a ser uma pessoa manipuladora ao extremo, passei a ser uma pessoa mentirosa, uma pessoa que praticava pequenos furtos, tudo isso para ter a droga. Roubava as coisas dentro da minha casa, já não era bem visto pelos meus amigos, né? Nem pela minha família, claro. E passei a viver nesse mundo criminoso por 10 anos. O que eu pude ganhar com isso? Tive profundas marcas, profundas sequelas, profundas cicatrizes, não só no corpo, mas na alma, que é o pior. Eu entrei no fundo do poço depois de 10 anos e, desesperado, fui buscar ajuda na turma do pecado lavado, onde rapidamente com muita, como eu posso dizer, no sentido de ajuda mesmo, eles rapidamente me colocaram numa fazenda de recuperação lá em Franca, onde eu fiquei 9 meses e pude conhecer o meu eu, né, a minha vida, o meu interior, pude conhecer Jesus, pude ter os primeiros namoros com Jesus. A fazenda me mostrou o catolicismo, que é a Igreja Católica, que eu era perseguidor, era um Paulo, né? Era perseguidor
ferrenho da Igreja Católica. E eu pude conhecer esse outro lado, né? O amor de Deus, que eu até então não conhecia. Então eu tive essa experiência com Jesus dentro da fazenda, e ao voltar eu pude perceber que a minha família continuava a mesma. Eu tinha mudado, mas a minha família continuava a mesma. Mas essa experiência com Jesus que eu tive, eu não dei a Ele o sim que Ele tanto quer, que tanto Ele gostaria de ouvir, né, da gente. Essa adesão de de continuar com passos firmes em tudo aquilo que eu aprendi na fazenda, de servir, né? De ter esse propósito de servir, de colocar em prática a sua doutrina, as suas leis. Isso eu não fiz. Quando eu cheguei aqui em casa, eu dei de cara com toda aquela bagunça, com toda aquela coisa que continuava tudo na mesmice. Eu simplesmente virei as costas para Deus, não é? E eu retornei às drogas, mais violentamente ainda, e por várias pressões de famílias e da própria polícia, né, que já me pressionava, eu fui embora do Rio de Janeiro e voltei para Ribeirão Preto, onde é a fazenda, e lá morei por 10 anos. Logo quando eu cheguei em Ribeirão Preto, procurei ter uma vida com Jesus, mas continuava a querer conciliar o mundo com Jesus, e isso é impossível. Isso não se deve servir a dois senhores, ou se serve a um ou a outro, né? Então, nesse jogo de empurra para um lado e empurra para o outro, eu estava em cima do muro e foi aí que eu me encontrei numa calçada cheio de tiros, entre a vida e a morte, consequência de tudo isso que eu fiz, a consequência de não escolher o caminho certo, que é Jesus Cristo. Fui para o hospital, fiquei 37 dias entre a vida e a morte e tive uma experiência incrível com Jesus Eucarístico, onde eu fui curado da minha enfermidade dos tiros com a Eucaristia. Nesse dia em que eu fui baleado, eu estava às 7h30 da noite num bar, num churrasco, já bebendo desde cedo, né? Isso é a recaída, né? Eu em Ribeirão Preto continuei nessa recaída. E um amigo meu chegou, me chamou para ir a um certo lugar e nós fomos. Ele não disse o que era. Entrou mais um outro amigo meu dentro do carro, fomos em 3 e chegamos num bar muito famoso em Ribeirão Preto. E lá tinham no mínimo 2.000 pessoas na rua. Era um local de encontro, né, da alta sociedade. E aí ele me contou que era uma briga, né? Então eu não quis participar disso, porque realmente eu não sou um homem de briga, né? Mas fui ver. E quando começou a briga, o piloto, o cara que estava dentro do carro, que não tinha nada a ver com a briga também, puxou sua pistola e matou meus 2 amigos. Eu fui ferido com 3 tiros. E um desses tiros, ele atravessou o rim e o pulmão, passou no meio, me pegou o baço e me abriu o estômago. Fui para o hospital, lá fiquei 37 dias, como eu disse, e entre a vida e a morte, mas por misericórdia de Deus ele me conservou a vida, me dando uma segunda chance. E esse momento da Eucaristia foi um momento muito mágico na minha vida, em que eu pedi um padre, eu achava que não ia sair do hospital, eu pedi um padre para me confessar, pedi a unção dos enfermos também, que muito me acalmou, por sinal. E no dia seguinte veio o ministro da Eucaristia com a hóstia consagrada. Eu falei que não queria a hóstia inteira. Ele falou que não era para temer, porque aquilo dissolvia na minha boca. Eu falei que não queria. Eu queria apenas o mínimo fragmento possível. Ele me deu o mínimo possível, e esse mínimo possível fez um grande milagre no meu estômago, que me curou da enfermidade do tiro. 3 dias depois eu estava assistindo uma missa em pé e fui embora para casa. Aí sim, aí eu pude perceber todo o amor de Deus por mim, e pude perceber o que Ele queria de mim. O que Ele queria de mim é o que eu sou hoje. Hoje, humildemente eu falo que faço parte da comunidade Pecado Lavado de Aliança e sou ministro da Eucaristia.
evangelizo, faço das minhas atitudes parecer Jesus, né, para os meus amigos, para os meus irmãos. Hoje eu sou uma testemunha viva do poder de Deus, do que Deus pode fazer. Pode fazer, fez por mim, pode fazer por você, pode fazer por qualquer um. Que Deus abençoe vocês. Um fato que eu gostaria de mencionar aqui, que foi muito marcante para mim, e interessante isso, né? Eu muitas vezes não digo, mas umas 3 vezes eu entrei na paróquia Nossa Senhora da Conceição aqui na Gávea, Rio de Janeiro, para dormir durante o dia, porque como a cocaína me tira o sono, eu passava as noites consumindo droga e de dia eu não podia ir para casa. E eu ia para a igreja, e lá eu dormia um pouco, tirava um cochilo. E na porta de entrada, do lado esquerdo da igreja, que fica nas costas dos bancos, tinha uma imagem de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus. Essa imagem fazia gestos de bênção, né? Como se estivesse abençoando a gente. E quando eu ia para lá dormir, aquilo me incomodava demais. Eu falava assim, meu Deus, essa imagem fica atrás de mim aqui. E aquilo me incomodava de uma tal maneira que eu não conseguia nem dormir. Na segunda vez eu voltei lá, com drogas no bolso também, aquela imagem me perturbava muito. Eu falava, nossa, que coisa mais chata, mais inconveniente, me incomoda demais. E na terceira vez eu perdi a cabeça comigo mesmo, fui diante da imagem e falei assim, tá bom, chega, me ajuda, por favor, porque eu não quero mais sofrer, eu estou sofrendo demais, e se o Senhor pode me ajudar, me ajuda. Um mês depois eu estava quase que indo para uma fazenda de recuperação. Eu coloco na minha mente, no meu coração, uma coisa muito séria. Não é porque eu hoje sou um homem convertido, que já estou, graças a Deus, há 11 anos na sobriedade, que já estou pronto, que eu posso achar que não preciso mais de Deus, que eu posso caminhar sozinho, muito pelo contrário. Jesus é a videira e eu sou o ramo. Eu tenho que ficar colado nessa videira, para que eu possa dar frutos, bons frutos, né? E eu coloco em mente que eu sou um homem que tenho que ser dependente de Deus no meu dia a dia. Eu jamais posso pensar que eu posso caminhar sem Jesus. Eu jamais posso pensar que hoje eu sou curado, que eu sou um homem liberto. Não, isso é uma mentira, porque eu trago do meu passado muitos maus hábitos, muitos requisitos da dor do pecado, muitas cicatrizes ainda abertas, porque o meu passado destruiu muito o meu interior. Então, quem sou eu para pensar que posso viver sem Jesus Cristo? Impossível. Eu tenho certeza que se eu sair de uma convivência de comunidade, se eu sair dessa minha convivência eucarística, quase que diária, do meu rosário diário, das minhas orações, dessa minha intimidade com Jesus, né, que todos temos que ter, essa intimidade pessoal com Jesus, e muito mais ainda comunitária, eu tenho certeza absoluta que para as trevas eu vou voltar. Mas esse não é a minha meta. A minha meta é o reino de Deus. E só consigo isso junto da videira, que é o próprio Jesus. E eu gostaria de falar uma passagem que muito me marcou, que está em Jeremias capítulo 33, lá no versículo 7, ele fala: transformarei a sorte de Judá e de Israel, e falo-ei voltar aos que eram outrora, purificá-lo-ei de todos os pecados que contra mim cometeram, e lhes perdoarei todas as iniquidades de que se tornaram culpados, revoltando-se contra mim. Será para mim motivo de alegria, felicidade e glória diante de todas as nações da terra, o saberem todo o bem com que agraciei meu povo. Ficarão tomados de receio e de temor por causa desse bem e da prosperidade de que vou acumulá-lo. Hoje Deus reformou toda a minha vida, sou casado, sou feliz e tenho tudo. Amém.